Estamos no ar, agora são 10h14 e o Veja Mercado desta terça-feira, 1º de outubro, já começou. Eu sou o Diego Gimenez e te acompanho nos próximos minutos para você ficar bem informada, bem informado sobre os principais assuntos que dominam a economia brasileira e mundial. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e também no Veja Mais, a nova plataforma de streaming da revista Veja. E eu conto sempre com a sua participação. Manda seu comentário, sua mensagem, sua pergunta ao entrevistado do dia. Quero saber a sua opinião sobre os assuntos do programa. Estou de olho no chat das redes sociais aqui no computador. Vou selecionar os melhores comentários para colocar no ar. Vem fazer o programa junto com a gente. Conto com todos vocês. Agora as notícias. As bolsas internacionais são negociadas em alta nesta manhã. O presidente da China, Xi Jinping, alertou para dias difíceis para o futuro da China. Foi a primeira fala pública de Xi Jinping depois do anúncio de um mega pacote de estímulos para estimular o crescimento da economia da China. Ele afirmou que o caminho à frente não será suave e que todos precisam se preparar para dias difíceis. Palavras dele. Todos devem estar cientes dos perigos potenciais. O Banco Central da China anunciou cortes nas taxas de juros, de empréstimos, estímulos a programas de financiamentos para pessoas e empresas e ainda estuda a emissão de títulos soberanos que podem injetar bilhões de dólares na economia chinesa. Os índices acionários da China tiveram a sua melhor performance em 16 anos. Desde 2008, os índices da China não subiam tanto. Aqui no Brasil, o Ibovespa tem mais uma marca negativa no mês de setembro. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira teve uma desvalorização de 3% no último mês. Apesar dos cortes de juros nos Estados Unidos e dos estímulos na economia chinesa, os nossos problemas locais acabaram pesando mais na conta. As varejistas foram as empresas que mais perderam valor no mês de setembro. Vamos lembrar, tivemos a primeira alta de juros no Brasil em 2 anos e a perspectiva de novos aumentos pelo Banco Central até o início do ano que vem. Para conversar comigo sobre esses assuntos, como eles impactam a sua vida, como eles impactam o ambiente corporativo, as empresas e os investimentos, o meu convidado de hoje no Veja Mercado é Fábio Astrauskas, que é o CEO da Zigen. Fábio, bom dia, bem-vindo ao Veja Mercado. Bom dia, Diego. Bom dia a todos os que estão nos ouvindo, todos que estão nos ouvindo aqui pelo Veja Mercado. Vou começar falando sobre a parte final desse meu texto de abertura. A gente teve um mês de setembro ruim para a Bolsa de Valores, perda do Ibovespa de 3%, com varejistas perdendo de 10%, 20%, algumas até 30% de valor só nos 30 dias de setembro. A gente teve a primeira alta de juros do Brasil em 2 anos e com perspectiva de mais aumentos nos próximos meses. Qual que é o efeito sobre essas empresas, especificamente sobre o varejo, diante de uma perspectiva de novos aumentos nos juros, algo que não estava no radar de muita gente até pouco tempo atrás? Verdade, Diego. Você começou bem. O radar de aumento de juros ele começou a ser mais intensamente falado, um pouco mais previsível, aí há pouco tempo, né? Cerca de 2 meses, até a metade do ano, com certeza, no final do segundo trimestre do ano, não se falava em aumento de juros, pelo contrário, né? Algumas expectativas até comentavam na possibilidade dos juros estarem agora começando uma trajetória de queda. O fato é que isto não ocorreu, ele não ocorreu e hoje sabemos que é porque há uma desconfiança muito forte com relação ao cumprimento das metas fiscais, o arcabouço fiscal, portanto, isso tem gerado expectativas futuras de inflação maiores, e isso é que é o principal motivo pelo qual o Banco Central está combatendo, né, essa inflação através desse aumento de juros. É bem verdade que a gente não tem, na realidade do dia a dia, né, todos os instrumentos para apoiar essa decisão do Banco Central. E essa é uma outra discussão que vem sendo muito colocada e que recentemente apareceu um ingrediente importante aí para decifrar parte desse problema. Se o país cresce tanto, PIB acima das expectativas todo mês,
taxa de emprego quase próxima do plano emprego. Vamos lembrar que o plano emprego ele é considerado quando a economia tem entre 4% a 6% de desocupação. Nós estamos com 6,6% de desocupação, né, no último trimestre, aí, móvel medido. Todos os indicadores razoavelmente bons, recordes de arrecadação. Então, por que é que o índice de inflação, né, de agosto foi deflação, né? Então, por que é que existe esse mau humor, né? Provavelmente, e isso é que agora começa a se especular de uma maneira mais com dados, né, e deixa de ser uma especulação e passa a ser um estudo, porque boa parte do valor que está sendo gerado na economia, uma parte importante está sendo migrada para esses sites de aposta, e isso é que vem, vamos dizer, drenando e atrapalhando principalmente, aí indo para o começo do seu comentário e respondendo, para o varejo, né? E não é à toa que o varejo tem tido números tão ruins. As pessoas estão deixando de consumir no varejo para apostas de aposta. Vou dar um dado para você e passar de volta a bola, para que você tenha uma ideia. O Dia dos Pais estimou-se alguma coisa em torno de 23 a 25 bilhões de reais de movimento. Os sites de aposta estão se colocando alguma coisa em torno de 180, 200 bilhões. São quase 8 Dias dos Pais, Diego, que somem, né, em sites de aposta. Isso estraga qualquer previsão de varejo. Gostei do gancho do assunto, a gente vai falar sobre ele, mas antes vou voltar nessa questão das empresas, porque a gente lembra com a taxa Selic a 13,75%, uma série de empresas precisou entrar com um pedido de recuperação judicial ou de recuperação extrajudicial, muitas dessas empresas alavancadas e sofrendo com dívidas elevadas e com uma taxa de juros que não ajudava nada o caixa dessas companhias. A gente tinha perspectiva de cortes, a taxa de juros estava caindo. Tinha gente até projetando a 9%, 8% de taxa Selic no final desse ano. O fato é que o mercado agora está projetando uma taxa Selic que é quase 12% para o final de 2024, um patamar alto, bem acima do que a gente projetava anteriormente. Dá para dizer que o pior para essas empresas alavancadas, endividadas, principalmente dependentes do consumo, o pior realmente já passou, ou com essa mudança de cenário, o pior ainda pode estar por vir? Essa é uma outra colocação muito interessante, isso me remete a quando você citou a nossa taxa de juros, quando foi a 13,75, no ano de para a gente ter uma ideia, entre janeiro e agosto desse ano, nós já temos 1.480 pedidos. No período móvel de 12 meses, o acumulado em 12 meses de pedido de recuperação judicial supera aquele da crise maior que vivemos recentemente, de 2016. Por que isso acontece? O número de pedidos de recuperação judicial tem uma correlação direta e muito forte com taxa de juros. Estima-se que taxas de juros acima de 8%, 9%, elas estimulam, né? Elas aumentam o número de pedidos de recuperação judicial. A gente está vivendo isso há um período bastante grande de tempo e com esta agora perspectiva de manutenção da taxa de juros em patamares superiores a 2 dígitos, né? A 10, 10,5%, 11%, como já vem se falando, infelizmente, haverá a continuidade desse número de pedidos de recuperação judicial, que é um reflexo, né, do problema de liquidez, de um problema de continuidade, possibilidade de pagamento das contas por parte das empresas, o seu capital de giro, né, e ali esse capital de giro, através da obtenção disso, né, em dinheiro de empréstimo, que fica muito mais caro, né, e também da possibilidade de continuar girando, né, o endividamento das despesas financeiras através dos juros. Então, isso vai de fato, e infelizmente, para aquelas empresas, principalmente, que adquiriram, que assumiram dívidas durante o período da pandemia, e vamos voltar mais uma vez, né? O setor do varejo acabou sendo bastante afetado naquela ocasião, né? Para poder manter, muitas lojas fechadas tiveram que recorrer a empréstimos. Na época, o governo fez um programa até de empréstimos subsidiados, né? O FGI foi um dos exemplos disso, mas esses juros
e esses prazos, esses pagamentos chegaram num nível de juros muito alto ainda, e agora numa ascendência, e farão com que as empresas tenham muita dificuldade de honrar esses pagamentos, ou até mesmo de honrar o serviço da dívida, ou seja, o pagamento apenas dos juros, sem amortização. Então, provavelmente, enquanto os juros estiver nesse patamar, teremos ainda notícias muito ruins com relação ao aumento de recuperação judicial e um número no varejo bastante fraco, porque o recurso está sendo drenado para pagamento de despesas financeiras. Você falou sobre bets na pergunta anterior, a gente tem algumas atualizações importantes. Nesta terça-feira, o assunto é destaque na página inicial de Veja Negócios. Te convido o telespectador também a acompanhar comigo, porque é o assunto principal do dia. Bets irregulares serão suspensas a partir desta terça-feira pelo governo. O ministro Fernando Haddad prometeu ontem que cerca de 600 bets seriam suspensas, aquelas que estão irregulares e não pediram o registro aqui no Brasil. Apostadores terão 10 dias para retirar o dinheiro dessas plataformas antes que elas saiam do ar. O Ministério estima que até 600 devem sair de operação. Aí temos mais desdobramentos. Governo e bancos vão discutir limite no Pix para pagamento de apostas. E Lula está inclinado a vetar o uso do Bolsa Família para pagamento nas bets, diz Fernando Haddad. A minha primeira pergunta sobre esse assunto, Fábio, as bets que tiveram aí um consumo por parte dos brasileiros de aproximadamente 21 bilhões de reais só em agosto, segundo o Banco Central, elas já é possível afirmar que elas estão impactando o consumo, que elas estão impactando os investimentos, podem ser talvez uma das maiores, se não a maior vilã dessas companhias? Não há dúvida, né? Como eu lhe disse, né, o exemplo que eu passei para você, o Dia dos Pais, né, que representou aí alguma coisa em torno de 25 bilhões, se a gente pega 21 bilhões só em agosto, foi um mês inteiro, né, no Dia dos Pais, concorreu, né, um dia a mais foi jogado em bet. Alguém que deixou de comprar aquela lembrança, aquele calçado, ou saiu para almoçar com o pai, com a família, deixou de comprar a lembrancinha e apostou, né, colocou seu dinheiro apostado nesses sites de aposta e, como sabemos, né, a esmagadora maioria desse valor ele acaba não retornando para a economia, pelo menos local, né? E há uma necessidade, aí, como foi já colocado, de regulamentação disso. Estima-se, como eu disse, que esse número que chegou a ser divulgado inicialmente como algo em 100 bilhões de reais no ano, já sabemos que é muito maior. Hoje estima-se de maneira conservadora alguma coisa em torno de 180 bilhões de reais consumidos, né, em sites de aposta. Isso é alguma coisa em torno de 1,8% do PIB. Para a gente ter uma ideia, Diego, nos Estados Unidos, os sites de aposta equivalem a mais ou menos 0,8%. Aqui é mais que o dobro. Há um descontrole. É preciso, de fato, né, que haja uma regulamentação com relação a isso, porque o impacto disso é forte. Ele está principalmente no varejo, porque é aquele dinheiro que é destinado para compras imediatas de circulação, né? Ele está, portanto, influenciando vendas de varejo, não há dúvida nenhuma, né? E a tendência é que isso continue a acontecer se não houver uma regulamentação. Então, fundamental que o governo tome alguma posição e que controle mais, né, esse gasto com sites de apostas. E aí eu quero saber a sua opinião, também dos telespectadores, podem participar pelo chat, para entender, né? O governo aqui estudando, discutir um limite para o PIX e para pagamento de apostas, também inclinado a vetar o uso do Bolsa Família para o pagamento das bets. Qual que é o limite entre a liberdade das pessoas e a intervenção do Estado também nesse mercado? Discussão delicada, queria saber a sua opinião, Fábio. Essa, de fato, é uma discussão muito delicada. A gente precisa tomar muito cuidado entre... Eu cheguei a ouvir coisas do tipo, olha, vamos inclusive detectar e encontrar algoritmos que detectem se determinado CPF está apostando uma quantidade muito grande para que a gente ligue e controle. Isso é uma invasão muito grande da privacidade. Eu acho que é um exagero muito grande. Por outro lado, há que se refletir que o dinheiro do Bolsa Família, né,
ele é destinado a pessoas de baixa renda e é um programa direcionado a uma camada da população desassistida, é um programa importante, né, mas ao mesmo tempo que ele é um programa importante, é um programa que o governo traça e controla, creio eu que o governo tem também todo o direito e toda a necessidade, o dever de controlar se os efeitos que ele está buscando com relação a essa transferência de renda estão sendo atingidos. E, obviamente, que isso não acontece quando alguém, né, destina parte desse dinheiro de transferência de renda para um site de aposta, porque não está trazendo nenhum benefício, né, para o cidadão neste, né, tipo de benefício. Então, eu acho que é importante que o governo faça alguns controles, ele tem os instrumentos para isso, acho que poderá exercer e deve exercer, mas há que se tomar, de fato, o cuidado de não invadir, né, o livre-arbítrio de cada cidadão, né, que é, de fato, deve estar ali, antes de mais nada, conscientizado. Né, é uma questão de educação financeira. O problema é que a educação financeira, nesse caso, Diego, ela leva muito tempo para acontecer. E o efeito danoso, né, dos sites de aposta na economia já é imediato, ele precisa ser contido num primeiro momento para que haja possibilidade, né, de ser corrigido ao longo do tempo. Eu falei sobre China no começo do programa, a gente lembra, a China é uma grande cliente de boa parte das empresas exportadoras de commodities, de produtos aqui no Brasil, e foi anunciado um pacote de estímulos, de cortes de juros, de empréstimo, estímulo à tomada de financiamentos, um grande pacote que provocou uma reação até explosiva nas ações lá na China, que tiveram na semana passada o melhor desempenho desde 2008. Pensando em Brasil, quais podem ser os efeitos desses estímulos para o país? Você entende que isso vai ser bem positivo para o nosso país ou os efeitos tendem a ser de curto prazo? Pensando mais a médio e longo, o impacto é menor, é menos relevante do que a gente está imaginando? Os efeitos vão ser enormes, para o bem ou para o mal, né, de acordo com o resultado desses estímulos que estão sendo anunciados. Vamos pegar dados importantes, né, de janeiro a agosto, setembro acabou de fechar, infelizmente ainda não consigo esse levantamento, mas ele, em termos percentuais, permanece. De janeiro a agosto, a balança comercial do Brasil exportou, né, teve de exportação 227 bilhões de dólares ao longo de janeiro a agosto. Desses 227, 69 foram para a China. Praticamente 30% das exportações do Brasil foram para a China. Imagine, e o segundo maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos, que teve 26 bi. Quer dizer, os dois somados dá 40%. Quase metade das exportações do Brasil, de janeiro a agosto, foram para esses dois países. No caso da China, né, já os rumores de dificuldade, principalmente na construção civil, fizeram com que o governo chinês, como você bem anunciou aí anteriormente à nossa conversa, criassem esses estímulos, né, fizessem esse pacote, né, de estímulo da economia, o que vai impactar diretamente as exportações do Brasil. Essa exportação do Brasil para a China, ela é principalmente de bens de commodities, agrícolas, minérios, né, produtos básicos, e que são, né, diretamente impactados quando há um estímulo econômico. Então, não há dúvida nenhuma que se esses efeitos de estímulo da economia chinesa, eles perdurarem, eles forem longos e continuarem, nós teremos um efeito muito positivo na nossa balança comercial, e isso, inegavelmente, vai ajudar aqui, inclusive, né, entre outras coisas, a conter o dólar, né? A manter o dólar um pouco mais comportado. Se isso não acontecer, se ficar no anúncio, ou se for algo muito temporário de curto espaço de tempo, nós vamos ter dificuldade, como vemos, né, como tivemos aí essa flutuação, principalmente em minério de ferro e algumas commodities, continuando, né, a acontecer e prejudicando principalmente o setor exportador brasileiro. O mercado tinha a velha máxima de que o investidor estrangeiro era inerente às questões locais, queria mesmo era encontrar empresas baratas na bolsa, encontrar
maneiras também na renda fixa de lucrar, de fazer carry trade, aumentar os seus lucros, expandir as suas carteiras. O fato é que depois do primeiro corte de juros nos Estados Unidos em 4 anos, nesse mês de setembro, o Ibovespa fechou no vermelho, fechou em queda de 3%. Os investimentos estrangeiros no acumulado do mês também não tiveram uma alta tão expressiva como se projetava. E apesar também dos estímulos na China, isso também não foi suficiente para a Bolsa decolar nesse último mês de setembro. O que de fato está emperrando a atração de novos investimentos ao Brasil e a expansão da renda variável? Você entende que é mais política monetária ou é mais política fiscal? Neste momento, somado à política fiscal, que era de cara, né, de longe, a maior responsável, né, por essa desconfiança do mercado externo, por essa falta, né, de confiança em investimento no Brasil, neste momento também, né, o aumento dos juros acaba trazendo para o país um capital mais especulativo, né, e isso não colabora para o investimento da maneira como nós gostaríamos, né, que ele acontecesse dentro do Brasil em termos de empresa, em termos de ativos, então, ativos não financeiros. Então, mas ainda não há dúvida nenhuma que a desconfiança com relação à política fiscal do governo no restante do mundo, ela é muito alta, ela não é, e aí não é apenas uma sensação aqui, né, doméstica dos economistas internos, regra geral, o economista é muito pessimista, né, e a gente tem sempre os senões, né, a se colocar com relação à condução da política, mas, de fato, quando a gente olha no dia a dia, a arrecadação vem subindo, mas os gastos não caíram, né, o déficit continua, né, importante, nós fecharemos o ano provavelmente com déficit, né, então aquela meta zero, ela dificilmente vai ficar no 0,25 de tolerância, ela vai ultrapassar isso para baixo, né? Ela vai criar um déficit maior, para os próximos anos a mesma coisa, e isso traz para o mercado externo uma desconfiança de descontrole, né? Das contas públicas. É muito difícil, né, de investir num país quando há uma expectativa de falta de controle de gastos. Somado a isso, né, marcos regulatórios, né, Diego, que também a gente vê avançarem de maneira muito lenta, né? A própria reforma tributária, ela até o momento tem trazido mais dúvida do que esclarecimento, né, com relação ao que foi feito. É um grande avanço, é uma simplificação de tributo, mas é uma simplificação de tributo de longo prazo. Nós vamos conviver durante muitos anos ainda com 2 regimes paralelos de tributação. Isso traz ainda mais desconfiança, ainda mais, né, incerteza para quem vai, por exemplo, querer construir uma fábrica, né? Em que local irá construir essa fábrica, né? Com que carga tributária ele irá trabalhar, né, na construção dessa fábrica. E enquanto isso não estiver muito claro, esse investimento não chega, e infelizmente é isso que a gente está passando. Então, aprovar, terminar o texto, né, da reforma tributária, dar clareza para isso é fundamental, e nesse momento a gente não verá, mesmo baixando os juros nos Estados Unidos, mesmo tomando todas as atitudes, a gente não verá o capital, de fato, aquele capital que é o que queremos, né? Não o especulativo, aquele que vai, entra e sai, né, no dólar, entra e sai na bolsa, entra e sai nos ativos, nos derivativos. A gente não vai ver isso na forma de investimento. Então, infelizmente, isso depende, né, mais da política fiscal do que monetária. Fábio Astrauskas, economista, CEO da Ziggen, obrigado pelo papo, pela entrevista. Boa semana e portas aqui sempre abertas. Até a próxima. Eu que te agradeço, Diego, a todos que nos ouviram aqui pela Veja Mercado. Um bom dia, bons negócios. E vamos agora ao noticiário econômico na manhã desta terça-feira. O assunto do dia até agora é esse, bets, assunto que nós tratamos bastante na entrevista com o Fábio. Cerca de 600 devem ser suspensas no Brasil a partir de hoje. É isso que indica o Ministério da Fazenda e é a manchete do nosso site nesse momento. Vou entrar na matéria que foi escrita aqui pela nossa redação agora há pouco. Vamos entrar aqui nos detalhes.
Os sites não autorizados vão continuar a ser acessados até 11 de outubro, quando aí sim serão retirados do ar pela Anatel. Nesse período, o apostador pode solicitar o dinheiro que está nesses sites. Na segunda, o ministro Fernando Haddad disse que até 600 seriam suspensos aqui no Brasil. A lista das empresas que fizeram o pedido para serem regulamentadas aqui no Brasil está disponível no Sistema de Gestão de Apostas do Ministério da Fazenda, o SIGAP. Até o final da tarde de ontem, segunda-feira, o sistema registrava 162 pedidos de 158 empresas. Só na última semana, 7 dias, 27 empresas fizeram pedidos. Assunto importante e que tem desdobramento também em outras partes, em outras alas do governo. Haddad vai discutir com a Febraban limite no Pix para pagamento de apostas. Nota do Radar escrita pelo Gustavo Maia. O ministro disse nesta terça-feira que os limites estão sendo discutidos para proteger as famílias e que também terá reunião sobre publicidades de bets. Olha só como essa questão está crescendo. O ministro, vou pegar aqui uma aspa do ministro Fernando Haddad. Essa questão dos meios de pagamento nós vamos discutir com a própria Febraban. Eu já falei com o presidente da Febraban, Isaac Sidney, por telefone, mas vou falar pessoalmente para a gente tomar uma decisão. Vamos lá, a gente entende, ministro Haddad, que é urgente uma tomada de providências para evitar esse assédio televisivo por meio da comunicação. E como a gente lembrou, como eu acabei de mostrar, cerca de 600 devem sair do ar nos próximos dias, até 11 de outubro, porque não pediram para serem regulamentadas pelo governo federal. E mais, o Lula, presidente da República, está inclinado a vetar cartão do Bolsa Família para bets. Matéria escrita pela Camila Patti agora há pouco. Vamos ver aqui. Foi exatamente essa aspa do Fernando Haddad. Está aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. O presidente está inclinado a não permitir, mas vai ouvir os ministros. Está tudo sendo discutido para limitar as formas de pagamento para proteger as famílias. Hoje nós temos uma reunião também sobre publicidade. A gente lembra, todo esse burburinho foi criado depois da publicação da nota técnica do Banco Central, que revelou gastos por meio do Pix de 21 bilhões de reais dos brasileiros com apostas online só no mês de agosto. Mas nem só de bets vive o mundo econômico na manhã desta terça-feira. Outros assuntos muito importantes também são destaque. IPEA revê crescimento do PIB para 3,3% este ano e de 2,4% para 2025. As projeções para o ano que vem já estão melhorando. Para a gente pegar aqui de comparação, gente, a essa altura do ano passado, 2023, a previsão de crescimento de 2024 era em torno de 1,5%. Como a gente sabe, agora muita gente está prevendo um crescimento acima de 3%. A diferença é que nesse ano, a projeção para o ano que vem, 25%, já é de 2,4% e em viés de alta pelo IPEA, também por bancos e corretoras, pelo Boletim Focus. Problema à vista, Selic a 12% pode afugentar o investidor da Bolsa. Assunto que tratamos nesta entrevista de hoje com o Fábio Astrauskas. E aqui, antes do horário de verão, política fiscal está prejudicando a credibilidade de metas, segundo o banco Goldman Sachs. Matéria escrita pela Juliana Machado. A leitura é do Alberto Ramos, economista do banco Goldman Sachs, e consta em um relatório em que o banco comenta o déficit fiscal do setor público. Aqui a aspa do relatório: esperamos que o resultado primário do setor público consolidado permaneça no vermelho em um futuro previsível e que a dinâmica da dívida bruta continue em tendência de alta nos próximos anos. Leitura do banco americano Goldman Sachs. E agora sim, para a gente encerrar esse giro pelo noticiário econômico na manhã de hoje, o horário de verão vai voltar? Vocês são a favor? Vocês são contra? Manda rapidinho aí no chat que eu vou ler daqui a pouquinho aqui no ar. Pessoalmente, eu sou a favor. Adoro o horário de verão. Para mim, luz do dia até 7, 8 horas da noite é um sonho.
Joel, nosso produtor, é a favor ou contra? Joel é contra. O Joel acorda muito cedo, viu, gente? Nosso produtor levanta às 5h30 da manhã. Então, com o horário de verão, ele levanta de noite. Ele já levanta de noite. Com o horário do verão, ele acorda mais de noite ainda, nas escuras. Então, o Joel é contra, eu sou a favor. Aqui está meio a meio, mas eu quero saber também a sua opinião. O fato é, vamos às respostas para as principais dúvidas. Ainda não há uma definição por parte do governo federal. A gente lembra, o setor aéreo, importantíssimo para a nossa economia, ele pede cerca de 180 dias com antecedência para o início do horário de verão, por causa dos horários, das escalas, das conexões nacionais e internacionais. Se o horário de verão voltar, não vai ser daqui 180 dias. Daqui 180 dias são 6 meses, aí já é horário de outono. Mas, por enquanto, não há uma definição. Mas, se o horário de verão voltar, ele será depois do segundo turno das eleições. Está aqui explicadinho na matéria da Camila Patti. O governo federal ainda vai avaliar o cenário, mas o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que ele não será implementado antes do segundo turno das eleições, marcado para o dia 27 de outubro. Nós entramos em outubro exatamente hoje, terça-feira, por enquanto, nenhuma definição sobre esse assunto. Vamos aqui à economia estimada da possível implementação do horário de verão. O Operador Nacional do Sistema, o ONS, indica que pode trazer uma redução de até 3% da demanda máxima. A medida traria uma economia do custo da operação próxima a 400 milhões de reais entre os meses de outubro e fevereiro. Um levantamento feito pelo portal Reclame Aqui pela Abrazel mostra que o horário de verão é bem visto pela maioria das pessoas, viu, Joel? De acordo com a pesquisa feita com 3 mil pessoas, 55% dos entrevistados são favoráveis à mudança nos relógios ainda neste ano. 55% é quase meio a meio. Nas enquetes, geralmente fica bem empatada, é uma questão bem dividida. O país está polarizado sobre o início ou não do horário de verão. Vamos aos indicadores antes de encerrar o Veja Mercado de hoje. O dólar comercial abre o dia em alta de 0,5%, cotado a R$ 5,46, enquanto o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também sobe 0,5% na manhã desta terça-feira. Na casa dos 132 mil pontos, é o primeiro pregão de outubro. Destaque aqui para as ações da Petrobras e da Vale, que estão subindo 1% nesse momento. Magalu cai 1%, a Apivida também, assim como a Companhia Aérea Azul. Essas são negociadas em queda. Agora sim, ponto final nesta edição do Veja Mercado. A gente tem aqui a sua participação. O Antônio mandou mensagem logo no começo da transmissão. O Márcio Freitas disse que tem que acabar com as apostas online. E ele também afirmou da opinião dele de que os chineses estão de olho no Brasil. O próximo passo, segundo ele, é derrubar os 30% de restrição no setor de radiodifusão. Opinião do Márcio. Não deu tempo de vocês mandarem a opinião do horário de verão. Fica para amanhã. Quero saber se vocês são a favor, se vocês são contra. Eu sou a favor, mas todo mundo for contra, eu vou dizer que eu sou contra também. Vou com a maioria, vou com vocês. Vocês que mandam, vocês que fazem o Veja Mercado junto com a gente. Obrigado pela companhia, pela audiência. Veja Mercado está no ar de segunda a sexta, ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, no YouTube, no LinkedIn, no Facebook e no Veja Mais, a nossa nova plataforma de streaming. Aproveito, hoje é terça-feira, tem Veja SA. Eu conversei nessa semana com o Eduardo Mônaco, CEO da ClearSale. O programa vai estar disponível daqui a pouquinho, às 11 horas, no YouTube, no Radar Econômico e no Veja Mais. Papo bacana, falamos sobre inteligência artificial, sobre tentativas de fraude, como elas estão sendo incorporadas e desenvolvidas com cada vez mais perigo com a IA, assunto super importante, atual e que vai estar disponível na íntegra daqui a pouco para vocês. Confere esse e todos os outros episódios no Veja Mais e também no nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, pela audiência. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF e amanhã a gente está de volta aqui. Obrigado e até lá.